Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está aí na sua casa, também vamos fazer da sua casa um lugar de adoração ao Senhor. Um lugar de adoração. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu sei que Ele está na casa, amém? Vocês já podem sentir Ele aí? Ele já está na casa, Ele se faz presente em nós, Ele se faz presente neste lugar, Ele se faz presente aí na sua casa. Nós viemos neste lugar para louvar e bendizer e dar a Ele honra, glória, louvor e adoração. Vamos adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Poderoso, quer que
é santo, Ele é santo, Ele é santo. E Ele continua sendo santo. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação e ele dizia: Deus é o único verbo que, conjugado de forma certa ou errada, Ele sempre é. Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro. E não importa o tempo, Ele é, Ele continua sendo e Ele sempre será Deus. Sim. Ele sempre governará as nossas vidas. Ele sempre cuidará de nós. Ele sempre terá tudo no controle da mão. Tudo na nossa vida está na mão do Senhor. Não é porque uma pandemia tomou conta do mundo que Ele perdeu o controle. Nós afligimos o nosso coração, mas Ele continua sentado no trono. E Ele continua governando tudo. E Ele continua no controle de tudo. E Ele continua a cuidar de nós nos mínimos detalhes. E não é porque às vezes a vida não está da forma que nós queremos, que significa que Ele deixou de ser Deus, ou que Ele deixou de ter o controle. Não. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Guarda essa palavra no seu coração. Ele cuida de você. E Ele se preocupa por você nos pequenos detalhes. Hoje aconteceu uma coisa na minha casa e eu quero contar para que você testifique isso no seu coração. A semana passada estava bastante frio, hoje fez um calor até gostoso. Valadares hoje mostrou as caras. Mas semana passada estava um frio e eu disse pro meu marido: amor, eu quero comprar uma pantufa para quando eu ganhar neném, que agora tá bem frio. E daí ele passou na rua e ele olhou e falou: amor, se você imaginar quanto é uma pantufa, custa 40, 50 reais para usar só um mês de resguardo? Você tem certeza que você quer? Eu falei: não, pode deixar. Eu vou usar chinelo, vou colocar meia, só um mês de resguardo, passa tão rápido, né? E daí disse isso com ele e deixei. Esqueci. Mas Deus não. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele se preocupa conosco. Hoje, quando eu cheguei da igreja, o motoqueiro tocou na minha porta e eu desci. E tinha um embrulho lindo que enviaram para mim. Mas o embrulho é tão lindo e o laço que eu fiquei com dó de abrir, de tão lindo que o embrulho era. E quando eu subi chorando. E eu disse pro meu marido: no embrulho eu vejo o amor de um amigo, de quem mandou. Porque era lindo, o laço era lindo, o embrulho era maravilhoso. Mas quando eu abri, eu vi o cuidado de Deus. Lá dentro tinha uma pantufa. Mas não tinha só a pantufa. Lá tinha um pijama de maternidade que combina com a pantufa. Deus está no controle da sua vida. Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Não chegou pandemia no céu, coronavírus tomou conta do mundo, mas Ele não está lá no céu. Nosso Deus não tem barreiras para nos abençoar. Ele não tem barreiras para fazer na sua vida o que Ele quer. A minha pergunta a você hoje: você tem pedido? Você tem clamado? Porque às vezes nós vamos na farmácia, na padaria, em tantos lugares e não estamos na casa dele, ou às vezes até na nossa casa. A pandemia começou em março. Há quanto tempo você não clama? Há quanto tempo você não pede? Essa semana eu disse para minha mãe: oração tem nome. Minha mãe: como assim, minha filha? Você é louca? Oração tem nome. Eu digo para Deus o que eu quero, o que eu preciso, Ele me escuta. Eu disse que eu queria uma pantufa, Ele me deu uma pantufa. Ei, Deus se preocupa com nós, mas o que queres que eu te faça? A pergunta para Deus nessa noite, para você: o que queres que eu te faça? O problema é que não tem crente respondendo para Jesus o que Ele quer. Jesus hoje pergunta para você: o que queres que eu te faça? Para você pode parecer uma coisa insignificante o que eu falei. Para mim, eu vi o cuidado de Deus quando eu abri o embrulho. Era como se Ele estivesse dizendo para mim: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu estou no controle. Eu cuido de ti.
clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Ele está no controle. Ele está no controle. Ah, Natália, mas eu tive 30% de jornada de trabalho reduzida. Aí eu fui mandada embora porque você não conhece a minha vida. Ele está no controle. Ele não deixa de ser Deus porque nós perdemos o controle da nossa vida. Ele está no controle. Adore. Foi isso que Ele nos chamou para fazer. Adore. 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 Adore, porque Ele está escutando o seu clamor.
pedindo nessa noite uma oração a Ele. Que a presença dEle possa invadir nessa hora a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Os irmãos podem se assentar por um minutinho, pode ficar à vontade. Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos assiste aí na sua casa, no seu aconchego. Continue conosco. Deus tem algo para você hoje. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Estou vendo alguns rostos diferentes aqui. A irmã aqui, né? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estou vendo o casal lá atrás. Seja bem-vindo, tá? Fique à vontade. Essa igreja é a igreja da palavra, tá? Eu gostaria que os irmãos vai rolar a musiquinha. Então vamos lá. Cantar lá, você é o nosso presbítero, que vocês sabem. E agora quem vai cantar? Você, ué? Ai. Aí me complicou, ué. O melhor que se nós tivéssemos ensaiado, hein? Que bênção! Oh, maravilha! Amém! Vamos continuar adorando o Senhor. Nesse momento nós vamos adorar o nosso Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. E eu vou deixar aqui apenas três versículos, irmãos, que se encontram em Provérbios 3. Eu vou ler o versículo 1, 5 e 9. E a palavra nos fala assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos e de todas as suas plantações. Deus já fala para a gente: meu filho, não esqueça do meu mandamento. Tem uma parte aqui que fala muito ao meu coração, que é: não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas das vezes a gente se apoia, quer se apoiar em coisas que não é de Deus, e a gente tem que continuar aí rompendo, mas Deus é fiel conosco. Peço aos irmãos se coloquem de pé. Eu vou fazer uma oração. Aquele que trouxe a sua oferta pode tomar ela na mão. Aquele que não trouxe pode fazer assim, com ato de recebimento do Senhor. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor.
Ó Senhor, eu quero consagrar agora toda a oferta, todo dízimo vai ser alçado na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa prosperar cada dia mais e mais na vida dos teus filhos, Senhor. Seja conosco durante esse culto, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ficar à vontade e vir trazer uma alegria no seu coração, no seu rosto, na casa do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora tem gente aqui. Muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom poder louvar a Deus, né? E agora ouvirmos a palavra dele, o que ele tem preparado para nós. Amém? Eu gostaria de convidar aqui à frente a Silvia, minha querida esposa, que vai estar nessa noite aqui conduzindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Convido vocês a fechar os seus olhos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vozes ao Senhor, pedindo a Deus que continue direcionando e usando a sua serva. Amém? Santo Deus e amado Pai, até aqui o Senhor tem nos acompanhado, tem nos ajudado, tem nos guiado, e nós podemos sentir a tua presença nesse lugar. Ó Pai, nós pedimos agora, clamamos ao Teu nome, fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos buscar a Tua palavra a cada dia com mais vontade e ter prazer de estar na Tua casa, de ouvir mais de Ti, de aprender mais a cada dia. Agora pedimos pela vida da Silvia, que o Senhor possa usá-la, meu Deus. Ela se preparou, ela estudou, e está aqui agora pronta para trazer a palavra do Senhor. Usa a Tua serva conforme o Teu querer, e não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Essa oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Para quem não sabia que era eu que ia falar, surpresa. Irmãos, hoje é uma noite muito especial. Para quem não sabe, sexta-feira eu vou fazer aniversário. E aí o pastor e a minha mãe tentaram fazer uma surpresa para mim hoje, sabe? Mas eu descobri. Então, depois nós vamos comemorar meu aniversário também. E eu estou muito feliz, né, por cada um que está aqui. Hoje tem duas grandes amigas minhas aqui, que é a Vanessa, a Lala. Muito obrigada por terem vindo com os maridos, tá? Eu estou muito feliz, a minha sogra também veio acompanhando. Estou muito feliz, tá, gente? Mas vamos lá. Nós estamos estudando há algumas quartas-feiras sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje, se Deus quiser, nós vamos finalizar a vida desse grande homem. Como eu sabia que teria pessoas aqui que não participaram, né, de todos os estudos, eu trouxe um resumo de tudo que a gente viu até aqui. É bom que quem participou nas outras quartas também dá uma lembrada. E aí nós vamos, então, continuar o estudo. Coloca aí, por favor, Estherzinha, olha só, eu coloquei aqui, ô Tom, se puder desligar aqui, fazendo favor, que aí fica melhor o pessoal enxergar. Nós começamos, então, a estudar, né, Saulo. Saulo é um nome derivado de Saul, uma homenagem ao rei Saul. Ele, nascido em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, está cortando ali, ele é cidadão romano. Ele também é hebreu, da tribo de Benjamim, morou em Jerusalém, era fariseu pertencente a uma seita severa, foi criado sob instrução de Gamaliel, um mestre da lei, conhecedor da filosofia grega, falava grego e aramaico. E o que está aí no último aí? Deixa eu ver, está cortando ali, deixa eu abrir aqui no meu celular. Fabricante de tendas. Ele também fabricava tendas. O próximo slide aí. Olha só, nós vimos também que ele era sozinho, possivelmente viúvo.
participante do Sinédrio, perseguidor dos seguidores de Jesus, converteu em sua perseguição a caminho de Damasco, fez uma pequena viagem à Arábia, vai a Jerusalém e é perseguido pelos judeus, é levado a Antioquia por Barnabé, fez 3 viagens missionárias e adotou o nome romano Paulo. E a partir daqui, então, ele começou a ser chamado de Paulo. E aí nós estudamos as viagens dele. A primeira viagem missionária, ele ficou na região da Galácia. Lá ele leva consigo Barnabé, que foi seu principal companheiro, João Marcos, Tito, entre outros. João Marcos abandona a missão, não foi até o final. Nessa viagem ele conhece Silas, Timóteo, entre outros cristãos. Ele é perseguido, ele é apedrejado, e no final da viagem, ele então, quando ele retorna a Antioquia, ele escreve a sua primeira carta, que foi a carta aos Gálatas. Depois da primeira viagem, não sei se vocês vão lembrar, ele participou de um concílio lá em Jerusalém a respeito de assuntos como circuncisão e observação da lei de Moisés para os gentios. Porque Paulo estava viajando e estava pregando para pessoas que não eram judeus. Só os judeus circuncidavam, só os judeus guardavam a lei. E aí começou aquela confusão se os gentios também precisavam circuncidar e guardar os mandamentos ou não. Então ele foi, não pode deixar na outra mesmo. Ele foi então para Jerusalém, se encontrou lá com os discípulos de Jesus, e eles então fizeram as suas determinações, e aí Paulo então segue para a segunda viagem, já com essa resposta do concílio. Pode passar. A segunda viagem de Paulo, ele foi de novo na região, né, Frígio-Gálata, mas ele foi para Macedônia e também passou na Grécia. Ele brigou com Barnabé, que era o seu companheiro. Alguém lembra por quê que foi a briga? Isso, João Marcos abandonou a primeira viagem, então Paulo não queria João Marcos de novo, e Barnabé queria. Então eles discutiram, Barnabé seguiu com João Marcos, e Paulo então se junta a Silas. No meio da viagem eles encontraram Timóteo, Timóteo se junta ao grupo. Nessa viagem, aquela famosa prisão de Paulo e Silas, que eles estavam cantando, e o cárcere foi aberto. Paulo funda várias igrejas, ele conhece o casal Priscila e Áquila, e ele escreve nessa segunda viagem as 2 cartas aos Tessalonicenses. E aí a terceira viagem ele passou pelas mesmas regiões da segunda, Frígio-Gálata, Macedônia e Grécia. Ele sofreu várias perseguições, que nós vimos principalmente pelos judeus. Tem o famoso discurso em Troade, quando Paulo começou a pregar, foi pregando, e nunca parava de pregar, e aí Eutico, lá do 3º andar, cochilou, caiu como morto, e Paulo então ressuscita Eutico. Nessa terceira viagem ele escreve 1º e 2º Coríntios, e também a carta aos Romanos. E então, a gente entra hoje, no final, não precisa pôr não, Esther, você pode até tirar o slide aí, no final da vida de Paulo. E eu te convido a abrir a Bíblia, você pode permanecer sentado, que é muito texto. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Nessa terceira viagem, quando Paulo estava retornando, ele, não sei se quem estava aqui semana passada lembra, ele disse para os companheiros dele que ele queria ir para Jerusalém, passar as festas lá. E ele então recebeu uma profecia de que ele seria preso, ele seria, levaria duras perseguições. E ele, mesmo assim, ele disse que ele já estava no fim da vida dele, e ele estava preparado até para morrer. Então ele desce para Jerusalém, de onde ele estava. E aí, lá em Atos 21, a partir do versículo 17, fala assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério.
Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Então, olha só, aqui os discípulos, né, conversando com Paulo, Paulo contou dessa última viagem que ele tinha, da segunda e da terceira viagem que ele tinha feito, o sucesso que foi entre os gentios, e Paulo ensinava, por onde ele passava, que os gentios não precisavam circuncidar, que foi o que foi decidido lá atrás no concílio. Só que alguns judeus se converteram ao cristianismo, outros não. E esses que não se converteram começaram a falar que Paulo, ele estava forçando as pessoas a não circuncidarem, que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. E aí começou uma nova perseguição. E os discípulos falaram: olha, eles vão saber que você chegou. E aí, olha que interessante, versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. No final da terceira viagem, Paulo já tinha, não sei se vocês lembram, rapado a cabeça por um voto. E aqui, os discípulos estão falando para Paulo o seguinte: Paulo, tem 4 homens aqui entre nós que aceitaram fazer o voto. Que voto é esse? É o voto do nazireado. Lá em Números, nas regras da lei, é estipulado que o nazireu, depois de um tempo, depois de se purificar, ele deveria rapar a cabeça. Então, Paulo, ele já estava de cabeça rapada, mas 4 irmãos raparam a cabeça para mostrar para os judeus que Paulo não tinha deixado de ser judeu e nem tinha deixado de seguir a Deus. Eles, então, tiveram essa estratégia. Versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Mas aí, a partir do versículo 27, algumas pessoas que viram Paulo pregando, né, alguns judeus, eles viram Paulo no templo e não quiseram nem saber se Paulo estava seguindo o voto, estava se purificando, não queriam saber. Eles estavam doidos para pegar Paulo. Então, eles começaram a espancar Paulo ali mesmo. E começou um alvoroço, um tumulto naquele lugar. E então, um comandante, não judeu, né? Ele estava passando, ele viu aquela confusão na cidade, e ele então chegou para descobrir o que estava acontecendo. Então, o que ele fez? Tirou o pessoal. Eles estão querendo matar esse cara, mas o que esse cara fez? Ele então tirou Paulo dali para levar Paulo preso. E aí, quando ele estava levando Paulo para a fortaleza, Paulo pergunta para ele se ele podia falar. Quer ver? Versículo 37 do mesmo capítulo. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Quando ele viu que Paulo estava falando grego, ele ficou: mas esse cara era judeu, ele está falando grego? Então, aí ele confundiu Paulo com alguém. E aí Paulo então fala quem ele é. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez a mão, sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Olha só, Paulo, quando ele pediu então para se defender diante dos judeus, e aí ele usou a linguagem dos judeus, não usou mais o grego. E ele então, no início aqui do capítulo 22, Paulo, ele vai contar como que foi a conversão dele. Ele começa a falar: gente, vocês lembram, eu era participante do Sinédrio, eu perseguia os judeus. Aí ele conta como que foi a conversão dele e como que Deus o chamou para pregar aos gentios.
Mas quando o pessoal viu Paulo contando, né, que ele foi chamado por Deus, o povo ficou pior. Depois, se você tiver curiosidade, leia na sua casa esse restante aqui. E eles ficaram assim, terríveis, e gritaram falando que esse cara tinha que morrer. E aí então o comandante retirou Paulo e mandou um centurião açoitar Paulo. O cara nem sabia direito o que estava acontecendo, mandou açoitar. Aí Paulo, então, ele faz aquela famosa defesa que ele virou, porque eles estavam sob o domínio dos romanos, mesmo sendo judeus. Então, quando Paulo estava indo ser açoitado, Paulo virou para o centurião e falou assim: vem cá, vocês podem açoitar um cidadão romano sem ter julgamento? E o centurião ficou louco. Como assim, você é romano? Chamou o comandante, falou: porque naquela época, nenhum cidadão romano poderia levar um empurrãozinho que seja sem que ele antes tenha sido condenado para isso. E Paulo, ninguém nem sabia por que Paulo estava sendo acusado e já estava querendo açoitar. Vão ler isso aí. Versículo 25 do capítulo 22. Olha só. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. E aí Paulo respondeu: pois eu o tenho por direito de nascimento. Paulo ainda foi metido ainda, né? O cara se achando que tinha comprado aí a nacionalidade. E aí Paulo falou: não, mas eu nasci cidadão romano. Então, ele é soltaram Paulo e levaram ele ao Sinédrio, que era o concílio dos judeus, né? Era a assembleia, que nós já vimos aqui, as características do Sinédrio, e levaram então Paulo para lá, para ele ser julgado então pelos judeus, já que eram eles que estavam querendo julgá-lo, né? E aí Paulo, todo mundo estava unido para matar Paulo. Paulo percebeu que lá no Sinédrio tinham fariseus e saduceus. Duas turmas diferentes. Uns acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não. Aí Paulo olhou que trem muito inteligente, resolveu confundir a turma que estava toda unida. Porque a gente já viu que quando tem unidade, a coisa vai para frente, mas quando tem divisão, não vai. E aí, quando Paulo chegou lá no Sinédrio, Paulo, então, começou a falar que ele estava sendo acusado, porque ele acredita na ressurreição dos mortos. Começou uma confusão no Sinédrio, porque os saduceus que não acreditam se levantaram e os fariseus não aceitaram. Não, mas existe. E aí começou uma briga entre eles e Paulo. Foi até esquecido neste momento aqui, porque começou essa confusão. Olha só, versículo 9 do capítulo 23, fala assim: houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, olha só, como ele falou sobre a ressurreição e os fariseus se levantaram contra, os fariseus agora ficaram do lado de Paulo. Não, não tem nada contra esse cara não, pode soltar ele. Então, pediram para o comandante que levasse Paulo de volta lá para a fortaleza que o comandante tinha levado. E aí, naquela noite, o Senhor apareceu para Paulo e fez uma promessa. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, olha só, Deus falou para Paulo, falou: Paulo, não se preocupa, você não vai morrer agora. Eu preciso que você vá em Roma. Já existia, tá, irmãos, a igreja em Roma. Não foi Paulo o fundador da igreja em Roma, embora ele até já tinha escrito
como a gente viu aqui, né, na segunda viagem, uma carta para eles. Mas ele não tinha ido ainda pessoalmente em Roma. Então, quando amanheceu, isso foi à noite, no outro dia cedinho, aqueles judeus que estavam querendo matar Paulo tiveram uma ideia brilhante. Eles iam pedir o comandante que estava guardando Paulo para trazer Paulo de novo, que eles queriam interrogar Paulo. Só que no caminho da fortaleza ao Sinédrio, eles arrumaram uma emboscada para matar Paulo. Mas o sobrinho de Paulo, quando ouviu isso, por certo participava, né, do Sinédrio, quando ele ouviu isso, então ele correu lá e contou para Paulo. Quer ver? O versículo 16 fala, olha, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, ele contou, tio, hoje eles vão pedir o comandante para te levar até nós e eles vão te matar no meio do caminho. E aí Paulo falou com o sobrinho dele, você vai ter que falar isso direto para o comandante, não é para mim. E ele, se você ler os próximos versículos, ele contou isso para os líderes, e aí o comandante resolveu, então, ele não vai ser levado ao Sinédrio. Nós vamos levar ele para Cesareia, para que Félix, um governante, decida sobre essa prisão dele. Eu não quero saber de Paulo. Então, Paulo, ele foi enviado para Félix. Olha o versículo 26. Cláudio, que é o nome do comandante, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que havia uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então, olha só, o próprio comandante aqui fez uma carta, enviou para Félix e disse, olha, esse cara estava quase morrendo pelos judeus, eu segurei ele, vi que ele era romano, está sobre a minha guarda. Eu fui lá no Sinédrio, eles estão querendo matar o cara por questões deles lá. Então, eu não acho que ele precisa morrer. Mas, como eles iam tentar matá-lo, eu estou te enviando e vou mandar quem está acusando ir até você. Então, Paulo, ele foi lá para Cesareia e ficou sob a custódia agora de Félix. Os judeus foram para lá. Quando ficaram sabendo que ele estava lá, foram para lá acusá-lo. E aí, fala aí no capítulo 24, começa de novo. Eles discutindo, falando que Paulo deveria ser morto. Paulo, a partir do versículo 10, ele vem a se justificar de novo, falando que ele não fez nada, que ele apenas estava pregando, segundo, né, a palavra de Deus. Ele até usa a expressão o caminho, que devia ser o nome que eles estavam usando lá para o cristianismo. Então, Félix, a partir do versículo 22, ele pensou e falou, olha, você quer saber? Eu vou tomar mais conhecimento desse caso, eu quero me aprofundar mais a respeito disso. Só que ele não foi atrás. Ele falou que iria, manteve Paulo preso, eu preciso averiguar essa situação. Mas ele não foi. E a Bíblia aqui fala que Paulo ficou 2 anos preso, ali em Cesareia, esperando decidirem o que fazer com ele. Ninguém sabia o que fazer. E Félix, então, ele deixou, não sei se morreu, o que aconteceu com ele, sei que veio o sucessor dele, Festo, estava lá Paulo preso até então. E aí, os judeus viram que Félix já não era mais governador, foram atrás então de Festo, falar, olha, tem um tal de Paulo aí que está preso, a gente precisa dele. E aí Festo foi atrás de Paulo, falou, eu não estou entendendo o que está acontecendo.
Olha só, Paulo, de novo, ele se defende. E aí, Festo, ele dá uma opção. Olha só o versículo 9 do capítulo 25. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, porque ele queria ficar bem com os judeus, ele disse: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? E aí Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode me entregar a eles. Apelo para César. Olha só, Festo, ele não queria ter a revolta dos judeus sobre ele, né? Politicagem. Ele queria ficar bem com os judeus. Então, o que ele falou para Paulo? Quer saber? Você quer ir lá para Jerusalém? Eu vou te julgar lá na frente dos judeus. Paulo entendeu que lá em Jerusalém, ele não ia ficar contra os judeus, ele ia ficar contra Paulo. Então, Paulo falou: não, eu quero ir até o imperador César, eu vou apelar para ele. Eu tenho esse direito de ser julgado. Já que ele era romano, ele queria ser julgado pelas leis romanas, não pelas leis judaicas, porque ele já sabia que a lei judaica ia matar ele. Então, Festo segurou Paulo lá um pouquinho antes de enviá-lo até César. E aí Festo recebeu a visita de um rei, o rei Agripa. Olha aí o versículo 13. Gente, eu fico imaginando... Esses comandantes, esses governadores, eles deviam ficar intrigados com Paulo. Porque eles ouviam as acusações, mas eles viam que Paulo não tinha porquê. E isso ficou tanto na cabeça de Festo, que quando o rei chegou para visitar, ele falou de Paulo para o rei. Olha só o versículo 13 do capítulo 25. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso um certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenassem. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para lhe ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, olha só, até Festo estava assim: gente, esse povo está querendo matar esse cara por questões de religião deles lá. E aí o rei ficou curioso com o negócio, falou: eu quero ouvir esse cara, essa história está interessante para mim. E aqui, no outro dia, Paulo então se apresentou ao rei Agripa, Berenice, e ele conta tudo de novo. E ele aproveita e prega. Ele prega no capítulo 26, vocês vão ver aí, que ele conta sobre Jesus, ele conta sobre a sua conversão. De novo, ele conta tudo o que aconteceu na vida dele e por que ele estava sendo perseguido pelos judeus. E aí, olha só, no versículo 24, olha só o que aconteceu. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Paulo, né? Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar.
Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Então, olha só, o rei, quando Paulo estava pregando para o rei, o governador que falou: para com isso, pode, você está delirando. E aí Paulo se dirigiu ao rei, porque Paulo viu que o rei estava prestando atenção naquela história. E aí ele falou com o rei, ele foi fazer um apelo, né? E aí o rei falou: por pouco você não me convence. E aí Paulo falou: quem dera, se eu te convencesse, convencesse todo mundo que está me ouvindo a se tornar cristão. E aqui, nos próximos versículos, o rei falou com o comandante, falou: olha, é uma pena que ele apelou para César. Como ele apelou para César, a gente tem que enviar ele para César. Porque se ele não tivesse apelado, a gente ia soltar ele agora. Está aí nos próximos versículos. E aí, então, resolveram levar, então, vão levar esse cara, então, para César. E onde que era César? Roma. Lembra que Deus chamou Paulo e disse que precisava que Paulo fosse a Roma? Então, era tudo providência de Deus. Então, Paulo foi direto para Roma, de navio. Está aí no capítulo 27, vai contando muitos detalhes, que eu não vou ler, porque senão fica muito extenso. Mas eles estavam, né, sempre navegando pelas costas, pelas encostas e tal. E quando eles estavam parados em uma certa altura da viagem, Paulo percebeu que a viagem seria perigosa, porque ele viu que estava começando algumas tempestades. E aí Paulo tentou falar com os líderes da embarcação, para eles não seguirem viagem. Mas um piloto de navio vai ouvir um presidiário? Nunca. E eles então entraram a bordo novamente e foram, e aí começou uma tempestade. Aqui fala que foram muitos dias sem ver sol, de tanta chuva que estava caindo no mar, e o mar agitado, e eles ficaram um tempo sem comer, 14 dias, porque eles estavam desesperados, vendo que eles iriam à deriva. A Bíblia fala que eram 276 pessoas dentro daquele navio. Era muita gente, entre outros prisioneiros, né, e os tripulantes. Então, o Senhor chegou a Paulo. Paulo teve uma visão no meio dessa confusão. E o Senhor falou com Paulo: Paulo, pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer. E aí Paulo então chega para essas pessoas e fala: olha, vocês não me ouviram. Eu falei que a gente não deveria seguir essa viagem. Mas já que nós seguimos, estamos passando esse aperto, eu queria dizer para vocês sentarem e comer, mesmo com essa confusão. Porque Deus não vai deixar a gente morrer. O Deus que eu sirvo e que estou sendo acusado por isso vai cuidar da gente. E aqui o texto fala que eles comeram, beberam e jogaram o resto da comida fora. E aí começaram a jogar tudo que estava dentro do navio. Quando eles avistaram uma ilha, então eles falaram: vão nadando até aquela ilha, porque o navio já está afundando. Aí alguns não queriam: mas se a gente deixar esses prisioneiros nadarem, eles vão fugir. Mas ia fazer o quê? Eles estavam naufragando. Então, aqui a Bíblia fala também que Paulo falou: olha, quem sabe nadar, pula no mar e vai. Quem não sabe, se agarra a alguma parte do navio que ainda está, né, por cima, e vai tentando remar até chegar nessa ilha. E ali eles chegaram então na ilha de Malta. E é interessante que eles chegaram, está no capítulo 28, e o pessoal tratou Paulo muito bem. Lá naquela ilha, a Bíblia fala que trataram Paulo com humanidade. Foram humanos para Paulo. E ali eles acenderam uma fogueira, porque, imagina, 276 pessoas que tiveram que pular no mar. Então, eles estavam com frio, sem roupa, sem nada.
E então o pessoal ali daquela ilha fez uma fogueira. E aqui fala, interessante, que quando Paulo começou a jogar lenha na fogueira, uma cobra picou a mão de Paulo. E aí o pessoal da ilha começou a olhar e falou assim, lá, esse aí é o pior de todos, porque tinha que morrer no navio. Não morreu, a morte vai pegar ele agora. A justiça vai ser feita sobre esse homem. E ficaram observando, em vez de ajudar, né? Ficaram observando Paulo com a cobra pendurada na mão. A Bíblia fala que Paulo sacudiu a mão e continuou. Nada aconteceu com Paulo. Eles ficaram esperando para ver se Paulo ia inchar, nada. E aí então eles começaram a venerar Paulo. Não, então esse cara é um Deus. E Paulo então ele se retirou daquela situação e ele foi para a casa de um cara chamado Públio, que era um homem muito bom, ele era um dos chefes, né, daquela ilha. E quando ele chegou ali, a sogra dele, deixa eu ver, aconteceu, o pai de Públio estava muito mal, muito enfermo, estava quase morrendo. E aí Paulo então cura aquele homem. E quando as pessoas daquela ilha ficaram sabendo que Paulo tinha curado um homem, começaram a começaram então a trazer enfermos para então que Paulo curasse. E Paulo curou aqueles enfermos ali naquela ilha. Mas continuaram a viagem, eles tinham que chegar em Roma. Então, quando ele chegou em Roma, uns 3 meses ou mais depois, ele começou a fazer o que ele sempre fazia quando ele chegava numa cidade: pregar para os judeus. Ele se encontra com os judeus e ele começa a pregar para os judeus em Roma. E ele estava lá por causa de uma condenação. E ele ficou preso. Só que a prisão que ele ficou em Roma foi uma prisão mais light, foi uma prisão domiciliar. E Paulo ficou ali 2 anos preso em Roma. Ele recebia visitas, ele pregava normalmente. Só não podia sair porque ele estava em prisão domiciliar. Enquanto ele estava preso, ele não podia seguir viagem, ele não podia fundar igrejas, então ele escreveu mais cartas. Ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e escreveu a carta também a Filemon. Então, no livro de Atos, não fala mais nada sobre Paulo depois disso, dessa prisão dele em Roma. Já vai começar as primeiras cartas dele. Mas, não tem como a gente estudar, mas se você for estudar as outras cartas, principalmente essas aqui, né, que ele escreveu na prisão, você vai ver que ele conta detalhes da prisão e também de quando ele saiu da prisão. Né, os últimos dias da vida dele não foi nessa prisão domiciliar. Ele, então, depois que ele saiu dessa prisão, Timóteo veio até ele, muitos discípulos. Mas a Bíblia fala, ele próprio fala que muitos discípulos se dispersaram quando ele ficou preso em Roma. Mas Timóteo era fiel a Paulo. Ele permaneceu ao lado de Paulo. Então, depois que ele foi solto, ele ainda visitou algumas igrejas que ele tinha fundado. E aí ele deixou Timóteo em Éfeso, porque ele percebeu que estava tendo uma desorganização lá. Ele então passou por Éfeso, deixou Timóteo lá para poder seguir viagem para Timóteo resolver essa situação. Quando ele saiu de Éfeso e foi para Macedônia, quem viu os mapas, né, que ele subiu para Macedônia, ele então escreve a primeira carta a Timóteo, as recomendações. Timóteo era um discípulo dele, né? Então ele precisava instruir Timóteo o que Timóteo faria ali naquela cidade, naquela igreja. Então ele escreve primeiro a Timóteo e continua a viagem. Quando ele está numa outra cidade chamada Nicópolis, que é dessa rota pequena que ele fez,
ele escreve a carta a Tito, porque Tito, a gente não vê muito falar dele em Atos, né? Mas nós vimos falar de Tito em Gálatas, e na própria carta de Tito a gente vê que ele foi um companheiro também de Paulo. Então, Paulo também dá instruções a Tito sobre a igreja que Tito estava. Então, acontece algo na história, e se você estudar a história de Roma, você vai ver esse acontecimento. Roma foi incendiado por volta entre o ano 65 ao ano 67. E eles atribuíram esse incêndio de Roma aos judeus. Os romanos disseram que foram os judeus que incendiaram Roma. Então, o que eles fizeram? Vamos prender todos os judeus que estão em Roma. Paulo já tinha voltado. Pegaram Paulo na reta de novo, preso. Quando ele estava preso, ele então escreve a segunda e última carta dele a Timóteo. Segunda Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E olha só o que minha Bíblia aqui, ela traz um resuminho. Fala o seguinte: 2 anos após a libertação de Paulo de sua primeira prisão romana, surge a primeira perseguição imperial em Roma. Em 65, após culpar os cristãos por um incêndio que devastou a cidade de Roma, o imperador Nero, em decreto, declarou o cristianismo como uma religião ilícita. A perseguição alcançou inicialmente apenas a cidade de Roma, mas com o passar dos anos, o decreto se difundiu pelo império. Então, ao retornar da Ásia, Paulo foi preso e encarcerado em Roma como consequência da perseguição que estavam sofrendo. Entremente, diversos cooperadores de Paulo o abandonaram. Outros estavam ocupados com a causa do evangelho, e isso está em 2 Timóteo. O apóstolo se viu sozinho. Diante disso, escreveu 2 Timóteo, entre o final de 67 e o início de 68, como um chamado ao seu cooperador mais fiel, Timóteo. Paulo, então, ele escreve essa última carta já no finalzinho dos seus dias, e ele pede Timóteo para vir encontrar com ele. E é interessante que Paulo, quando pede isso para Timóteo, Paulo fala: olha, vem depressa me ver, e traz com você João Marcos, que ele é muito útil. Interessante, né? A segunda viagem de Paulo, a confusão de Paulo e Barnabé foi porque Paulo não queria João Marcos. Aqui no final da vida dele, quando ele chama Timóteo para acompanhá-lo, ele fala: traz João Marcos com você, porque ele é muito útil no ministério. E ainda pediu uma capa, dó. Ele devia estar com muito frio lá no calabouço da prisão, porque ele ainda pede uma capa. Passa em Troade, eu não vou achar aqui agora qual capítulo, acho que é o 4. Ele fala: passa em Troade e traz a capa que eu esqueci lá, porque eu estou precisando dela. Aqui, 2 Timóteo 4, abre aí. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. Fala assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas tem amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, no finalzinho, ele pediu aí que ele queria morrer pertinho de Timóteo. Eu imagino Paulo percebendo que estava morrendo, e ele queria, então, aqueles que foram mais leais a ele, pertinho dele. Versículo 6 desse mesmo capítulo 4 fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que lindo, né? Terminar a vida desse jeito. Eu falei isso aqui semana passada. Ele estava com a consciência tranquila, que ele sabia que ele estava morrendo, mas ele tinha completado tudo que ele tinha para fazer. A Bíblia não cita como o apóstolo Paulo morreu. Não tem nos escritos romanos sobre Paulo. Mas, na história, sabe-se que nessa perseguição, o imperador Nero, ele matou muitos cristãos decapitados. E tem um livro apócrifo, que são os livros, né, que estão na Bíblia Católica, que foram escritos, a maioria são livros históricos, mas que não entraram no nosso cânone, na nossa Bíblia, que sugere, dá a entender, que Paulo, sim, ele morreu decapitado nessa perseguição do imperador Nero. Mesmo porque, depois disso, não tem mais relatos nenhum de Paulo na Bíblia. Então, a gente acredita dessa forma, que ele morreu decapitado por volta do ano 68, 69 depois de Cristo. É triste, né, a gente terminar o estudo de um brilhante homem falando da morte dele. Mas a vida dele foi muito grandiosa. A gente não pode ficar triste com isso. Põe, por favor, Estherzinha, os 2 últimos slides aí. Eu fiz um resumo aqui só para a gente fixar na mente. Tá? O próprio nome do slide já fala isso. Para fixar e a gente ir embora lembrando do resto da vida de Paulo. Próximo. Em Jerusalém, ele é espancado pelos judeus e preso. Ele apela por sua cidadania romana. Consegue escapar de uma cilada que o sobrinho dele fez e é enviado a Félix e a César. Permanece preso 2 anos. É César, não, é Cesareia que está lá. Ele então apela para César. É enviado a Roma e sofre naufrágio. Lá em Roma, ele teve uma prisão domiciliar de 2 anos. Durante a prisão, escreveu as cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após a prisão, fez algumas viagens pela Ásia e Europa. Escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso pelo imperador Nero. Escreveu sua última carta, 2 Timóteo. E morreu, possivelmente, decapitado por Nero. Que nós possamos guardar todas essas informações, né? Às vezes você pode pensar, nossa, mas por que a Silvia e o pastor resolveram dar estudo sobre a vida de Paulo? Ficar falando, ele foi ali, foi lá. Hoje eu estou sentindo que eu estou contando história aqui na frente, né? Foi para um lugar, foi para o outro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas é interessante a gente saber o contexto. Quando você for ler 1 Timóteo, você vai saber que é num contexto. Quando você ler 2 Timóteo, você vai saber que é no final da vida dele. Né? Nós vimos aqui, principalmente semana passada, sobre essas cartas que foram escritas. Quando você parar para ler, você vai entender em que época de Paulo ele escreveu, em qual contexto ele escreveu. E é tão bacana porque, às vezes, a gente conhece as cartas de Paulo. Às vezes, a gente sabe o que cada carta quer dizer, qual a mensagem que cada carta tem para nós. A mensagem das cartas a gente sabe, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente não sabe em que circunstância ele escreveu. Né? E a gente precisa estudar a Bíblia num todo. Nós tivemos aqui, antes de Paulo, nós estudamos as 70 semanas de Daniel, estudamos o livro de Daniel, um pedacinho, estudamos o livro de Apocalipse, porque a Bíblia está aqui para a gente estudar ela num todo. Então, esse 1 mês e meio, quase 2, nós estudamos principalmente o livro de Atos, né, para estudar a história. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Quem está participando aí do desafio bíblico, a gente está estudando os livros históricos em 1 mês do Antigo Testamento. Mas Atos é um livro histórico. Então, por isso que é muita história mesmo. Estudamos aqui, então, a história de Paulo, sua vida, seu ministério, sua morte. Para quando a gente for estudar agora ou ler qualquer outra passagem da Bíblia, carta de Paulo, a gente estude com outra visão. Agora eu já sei sobre a vida de Paulo, então agora eu vou ler essa carta com mais interesse, porque agora eu já sei
como é que estava a vida dele, quem foi ele, a personalidade dele, para escrever essas cartas. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha cada vez mais vontade de estudar a palavra do Senhor, conhecer detalhes, porque se a Bíblia tem detalhes, é para a gente estudar cada um deles. Amém? Vou passar a palavra, não sei para quem.